Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta nessa live, esse domingo à noite com vocês. Prazer imenso ter todos aí, quem está ao vivo, quem está com a gente, né? Para mais um momento de oração, um momento de pedir a Deus que nos dê tranquilidade para enfrentar essa situação, nos ajude a continuarmos, né, confiantes nele, nas promessas que ele tem para nós. E hoje eu vou trazer para vocês uma outra história da Bíblia, que é baseada num livro bíblico chamado Lamentações, que é um título não muito legal, né? Lamentações. E você poderia perguntar o que é que um livro com esse nome pode ensinar para a gente, né? Lamentações fala de lamento, né? Fala de choro, fala de desesperança, mas é justamente por causa disso, né? Por causa da história que promoveu o livro das Lamentações e as coisas que são ditas aqui, é que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos se você quiser, me acompanha aí e ore também por essa realidade, né? Para que Deus abrevie tudo isso. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse momento, por esse encontro. Damos graças a Ti, porque sabemos que o Senhor conhece como ninguém a dor e o sofrimento humano. Se há alguém que pode nos ajudar nessa questão é o próprio Senhor. Nós confiamos em Ti para isso e pedimos que mais uma vez abençoe todos que estão participando, para que nesse momento aquela graça poderosa do Espírito Santo e a consolação eficaz dele venha nos abraçar, venha nos dar serenidade, venha nos dar confiança, sobretudo alegria, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler para você o começo desse livro, né, das Lamentações. Olha só que interessante. O livro começa assim: a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Agora, aquela que era grande entre as nações está sozinha como uma viúva. Parece familiar para você? A cidade que era cheia de gente, agora está deserta. Não é essa a realidade da nossa cidade? Não é a realidade das nossas cidades? Não é a realidade das cidades do mundo inteiro? A cidade que antes estava cheia de gente, agora está deserta? Mas você sabe quando é que foi escrito isso? Não foi escrito agora, em 2020, por alguém, né, que esteja analisando, né, a situação. Foi escrita por um profeta do Velho Testamento chamado Jeremias. Isso foi escrito no ano 597 a.C. Então veja como isso é atual, né? Já houve vários momentos, já houve várias ocasiões em que isso aconteceu na história. E pensando nessa questão do livro das Lamentações e o que ele tem a ensinar para a gente, hoje à tarde eu estava escutando um pouquinho o filósofo Luiz Felipe Pondé a falar que nós vivemos numa sociedade de euforia perpétua. Ele diz que essa sociedade de euforia perpétua leva a gente ao imperativo de ser feliz e ter sucesso o tempo inteiro. Essa sociedade de euforia perpétua leva a gente a acreditar, então, que felicidade, que sucesso, que bem-aventurança, isso é garantido o tempo inteiro e não acaba nunca e não é interrompido jamais. Mas aí chega uma pandemia e essa crença simplesmente desmorona, como agora. E ao mesmo tempo que eu lembrei disso, eu fiquei lembrando de uma história mitológica grega, uma história baseada na mitologia do Filoctetes. O Filoctetes ele era um herói de guerra. Ele tinha um arco muito poderoso, ele era muito hábil, né, no uso do arco e possibilitou com o seu arco matar muitos inimigos e garantir aos gregos a tomada de Troia. Só que havia uma questão: ao mesmo tempo que o Filoctetes ele era um herói invencível, muito poderoso com o seu arco,
ele tinha uma ferida aberta incurável. Ao mesmo tempo que ele proporcionava cura, ao mesmo tempo que ele proporcionava vitória, ele mesmo tinha uma ferida nele que era incurável. Essa história lembra uma coisa, que todo curador é alguém ferido. O seu poder para ajudar é inseparável da sua própria participação no sofrimento. Por exemplo, quando a gente lembra das palavras de Isaías sobre Jesus Cristo, ele fala sobre Jesus Cristo o seguinte: pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, assim, Jesus só pode nos salvar porque ele se tornou pecado no nosso lugar. Ele só pode trazer consolação porque ele mesmo sofreu. Ele só pode curar porque ele foi ferido. Então, quando a gente fala dessas situações atuais, a gente olha para a Bíblia e a gente percebe algumas coisas. A primeira delas, que a Bíblia não explica o sofrimento. A Bíblia simplesmente descreve o sofrimento, mas explicar não. A segunda coisa, a Bíblia não elimina o sofrimento. Você olha para as páginas da Bíblia e ela não esconde pessoas perdendo, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas adoecendo. Ela não elimina essas páginas, esses relatos. Ao contrário, ela mostra outra coisa. Ela mostra um Deus que entra na vida da dor de cada um, na dor da humanidade, um Deus que compartilha a dor, um Deus que sente a dor, um Deus que chora junto com quem sofre e um Deus que participa do sofrimento humano. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não é um sermão que é feito por Deus com o dedo apontado de cima para baixo para os infelizes, dizendo: eu avisei, vocês não fizeram o que deveriam e agora vão pagar pelos seus erros. Não, a Bíblia não é um livro de sermões como se Deus estivesse dizendo isso para a gente. Ela simplesmente narra que o sofrimento sempre existiu a partir da desconexão do Adão e Eva com Deus, e que Deus preferencialmente está onde existe a dor. Isso é maravilhoso, isso é um dado fundamental. Onde é que Deus está? Deus está preferencialmente onde existe a dor e onde existe sofrimento. Por isso que eu escolhi nessa noite o livro das Lamentações, porque Lamentações ele está unido, ele está alinhado com outro livro da Bíblia que vem antes, que é o livro do profeta Jeremias. Então o profeta Jeremias, o livro dele, narra mais ou menos o ano 587 a.C., quando a cidade de Jerusalém ela é invadida pelos exércitos da poderosa Babilônia, que era o império mundial na época. Quando a Babilônia invade, antes de invadir, eles põem a cidade num cerco. A cidade fica fechada durante muitos dias, durante muito tempo, antes de invadir. Eles não podem sair da cidade, os judeus não podem sair da sua cidade, e não podendo sair, eles não podem comprar nada, eles não podem negociar, eles não podem ter dinheiro, acaba a comida, acaba a água, acaba os recursos, as pessoas começam a entrar em pânico, começam a entrar em desespero. Inclusive o livro fala de mães que comem os próprios bebês de tanta fome. É um desespero que é uma coisa pavorosa o que acontece lá. E quando a Babilônia então invade, termina o cerco, invade e destrói tudo, ela captura pessoas e captura os líderes, os reis, e obriga-os a caminhar 900 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. Então é um desastre total, é um desastre generalizado. Alguém disse que Lamentações, o livro que vem depois dessa narrativa, é a cerimônia fúnebre no enterro de uma cidade que morreu. Então, perda total, tudo queimado, a cidade destruída, cadáveres empilhados no meio da rua, como eu falei, canibalismo, gente comendo bebês porque a comida acabou. E tudo isso mostra uma coisa: a perda ou a perca da esperança absoluta no valor do ser humano. Os sacerdotes são mortos, assassinados, a perda total do respeito por Deus, pelas coisas sagradas. E aí vem Lamentações. Então Lamentações ela leva a sério o problema do sofrimento humano, não evita tratar desse assunto. E mostra uma coisa: por incrível que pareça,
Deus vai para a Babilônia junto com eles. Deus não permite que eles vão até a Babilônia sós. Deus os acompanha até a Babilônia. Agora, é interessante quando você olha para esse livro, no formato que ele foi escrito, na língua que ele foi escrito. É um dos livros interessantes, porque ele é escrito no texto hebraico, ele é escrito em forma de acróstico. Então, desde a primeira sentença, desde o primeiro parágrafo, o livro inteiro, ele é escrito em forma de acróstico, do alfabeto hebraico, frase por frase, do Aleph ao Tal, ou seja, de A a Z. Então, se você pegar essa primeira afirmação, a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta, é um acróstico, é o Aleph, é a primeira letra do alfabeto, e aí vai a narrativa. Falando do sofrimento, falando do desamparo, falando da dor que eles passavam. E por que esse livro é escrito assim, em forma de acróstico, frase por frase, do começo ao fim do livro? Isso mostra algumas coisas importantes para a gente aprender a abordar o tema do sofrimento e o próprio sofrimento. Primeira coisa que a gente aprende: nunca deve haver da sua parte, da minha, quando a gente passa pela dor, quando a gente passa por uma circunstância que a gente não esperava, não pode haver a falsa promessa e a falsa premissa de que esse desespero vai acabar como que por um milagre, um estalar de dedos. E nem que a gente acredite em falsas promessas daqueles que pouco entendem de sofrimento, mas vendem solução mágica para o sofrimento humano. Então, se o livro é escrito em forma de acróstico, de A a Z, se começa em A e termina em Z, significa uma coisa: vai durar um tempo. E se vai durar um tempo, é preciso ter paciência diante da dor. É preciso ter paciência diante do sofrimento, como os psicólogos falam. É preciso fazer o luto. E fazer o luto não é de um dia para outro, leva um tempo. E é preciso paciência para enfrentar essa situação. Por quê? Porque nós nem sempre somos livres do que nos machuca imediatamente. Seria bom se fosse rápido. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo levou para Deus mudar a sorte de Jó. Desde que narra a perda ou as perdas do Jó e tudo que ele viveu, e depois Deus restaurou a sorte de Jó, a gente não sabe quanto tempo levou. A Bíblia não deve ter levado um tempo considerável. E enquanto Deus não mudou a sorte de Jó, sabe o que Jó falava o tempo inteiro? Ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, enquanto ele estava passando no meio da sua situação, ele quis alimentar e ele achou necessário, ele se obrigou a dizer uma coisa para ele próprio: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Então, não se tem muita certeza do que vai acontecer, não se sabe muito a circunstância, quanto tempo ela perdura, nem os detalhes, não diz quando termina, a circunstância não avisa, mas enquanto ela, o que nós não podemos deixar de fazer é confiar naquele Deus que está conosco, naquele Deus que entra conosco na dor. E é isso que o Salmo 23 diz em confiança absoluta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A segunda coisa que o texto e o livro de Lamentações ensina para a gente, sendo um livro, portanto, escrito em forma de acróstico, de A a Z, então é um livro todo organizado, de A a Z, etapa por etapa, discurso por discurso. O que isso ensina sobre sofrimento? Que todo sofrimento tem que ser organizado. A primeira coisa que acontece quando vem a dor, o sofrimento, a circunstância, a gente se desorganiza absolutamente. A gente entra em pânico, a nossa mente fica tomada do pavor, do assombramento, muitas pessoas se entregam ao sofá, depressivas, a vida delas para, literalmente. Elas estacionam a esperança, colocam na garagem algumas coisas de Deus e desorganizam totalmente. Tem gente, inclusive, que abandona a casa,
não faz mais limpeza da casa, não come direito, não se alimenta, não sorri, não faz mais nada, se entrega. Então, quando chega o sofrimento, uma coisa necessária, é preciso organizar o sofrimento. Não colocar isso que está acontecendo apenas no terreno da emoção, mas isso dentro de uma ordem estabelecida, dentro de um planejamento. Perguntar o que é que eu vou fazer enquanto isso não passa. Então, passo a passo, nos orientarmos sobre o que é que nós fazemos enquanto isso durar. É o que nós estamos sendo obrigados agora. Nós estamos num confinamento social do coronavírus. E significa que agora nós temos que ficar em casa chorando pelo canto, sentado no canto, sem fazer nada. Nós podemos trabalhar remotamente. Nós podemos e devemos fazer a asepsia correta. Precisamos nos distanciar dos idosos para não contaminá-los. Usarmos criatividade para usar bem o nosso tempo. Isso é organizar o sofrimento e não deixar que ele nos desorganize. Essa é a segunda lição de Lamentações. Quando o sofrimento, a circunstância, a dor chegam, que eles não nos desorganizem, não removam a rotina, mas que a gente crie alternativas para ter rotinas de uma forma diferente, de uma forma criativa. E a terceira lição que o livro das Lamentações nos ensina, que é escrito em forma então de acróstico, né? Frase por frase, sentença por sentença, de A até Z. O que significa isso? Significa que o livro começa com A e termina com Z. Ou seja, significa que assim como a dor tem começo, a dor também tem fim. Então qualquer desconforto, qualquer perda, qualquer doença, qualquer ferida, no começo parece infindável, não é? Parece que você não vai sair dessa, isso não vai acabar jamais, você não vai superar, mas na verdade isso não é fato. Não adianta, por exemplo, dizer a uma pessoa que está sofrendo: amanhã você vai acordar e não vai ter nada, ou amanhã você vai acordar e vai estar tudo melhor. Não, é preciso dizer que o sofrimento acaba de uma forma ou de outra. Então olha para a tua vida, mesmo antes do coronavírus. Talvez você esteja no ponto A do seu sofrimento, no ponto A da sua perda, no ponto A da sua tristeza. Pode ser que você já esteja no ponto F, ou pode ser que você esteja no ponto H. Mas a certeza é uma só. Você vai chegar ao seu dia Z. Você vai passar por esses estágios, mas você vai chegar ao dia final, o dia Z. E o dia Z é aquele dia onde Deus enxuga dos olhos toda lágrima, onde Deus coloca nos nossos lábios um novo cântico, onde Deus coloca um novo sorriso na nossa boca, onde não haverá luto, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor. Então existe um término para toda situação inesperada. E enquanto nós passamos por ela, Deus a atravessa junto conosco na sua companhia. Se você olhar Apocalipse, também tem essa questão do acróstico. Lá em Apocalipse, Jesus se define dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim de tudo. Então olha para Jesus. Jesus está com o princípio de tudo que existe e o princípio de tudo que acontece. Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Onde é que estava Deus enquanto a terra era sem forma e vazia? Onde estava Deus enquanto havia trevas na face do abismo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Evangelho de João é dito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele deu o último suspiro na cruz, ele disse assim: está consumado, ou seja, está feito, está acabado, está concluído. Isso tudo significa que a gente deve ter certeza, quando a gente olha o cenário
do futuro, muitas vezes com ansiedade, muitas vezes com medo, que a gente fique tranquilo, porque o futuro já está concluído, o futuro já está acabado, já está fechado por Ele. Sabe o que Ele diz? Eu tenho as chaves da morte e do inferno, sou aquele que fecha e abre, sou aquele que abre e ninguém fecha. E sabe que um livro dos judeus diz, o Talmud? O Talmud diz que Deus sofre com o homem. E por que Deus sofre com o homem? Deus sofre com o homem para fortalecer os laços entre a criação e o Criador. Deus sofre com o homem para entender melhor o homem e para que o homem seja mais bem entendido por ele. Por isso que o auge, a parte principal, o texto mais destacado no livro das Lamentações, é esse texto que eu vou ler para você. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Você percebeu? Antes de chegar ao Z, o profeta Jeremias diz, enquanto eu lembrava dessa situação e desse terrível, enquanto eu lamentava a minha perda, eu ousei dizer para mim mesmo, o amor do Senhor não tem fim. Sua misericórdia é inesgotável e se renova a cada manhã. Então Jesus ressuscitou. Mas por que Jesus ressuscitou? Porque Ele morreu. Ele morreu porque antes Ele sofreu. Ele sofreu porque antes não teve como evitar a dor. Porque Ele quis sofrer comigo e com você. Mas é por causa da dor que Jesus sofreu, e por causa do sofrimento que Ele morreu, e por causa da morte Ele ressuscitou. O que isso significa? O que isso quer dizer, então? Que o choro dura uma noite inteira, como diz a Bíblia, mas que a alegria vem pela manhã. Então, assim, Jesus só pode consolar a gente porque Jesus entende o que é dor. Acredite nisso. Ele sabe exatamente, mais do que ninguém, qual é a intensidade e qual é a frequência da dor. E só entende dor quem passou pela dor. E aí eu queria terminar dizendo para você uma promessa de Hebreus, o livro de Hebreus, que diz assim, portanto Ele pode salvar perfeitamente os que se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a certeza que o livro das Lamentações traz para a gente. Então, que nesse momento você entenda as 3 verdades, de que o livro foi escrito nessa forma de acróstico, essa realidade de que o sofrimento nem sempre acaba na mesma hora, há um tempo, enquanto ele dura, é preciso ter paciência. A segunda coisa, a certeza de que ele acaba, assim como no alfabeto, vai chegar o fim. E a terceira coisa, é preciso nutrir o coração de esperança, sabendo que o Senhor está no sofrimento. Se você perguntar onde é que está Deus nessa hora, Ele está exatamente em toda e qualquer casa, em todo e qualquer lar, em todo e qualquer hospital, em todo e qualquer morador de rua, em toda e qualquer situação de falta de expectativa. Ele está no Brasil, na Itália, Ele está na China, Ele está em todos os países. As pessoas que estão sofrendo, mas Deus está junto com elas. Essa é a certeza que Ele dá para a gente. Hoje você lembre da presença contínua, frequente de Deus na hora do sofrimento, mas lembre que um dia o sofrimento tem prazo para acabar. Vamos orar? Deus, obrigado por essa certeza de que o Senhor está conosco na hora do sofrimento, na hora da restrição, na hora da perda, mas nos lembrando que o Senhor nos ama, de que a Tua misericórdia continua derramada e estendida sobre todos. Obrigado principalmente porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. É a nossa gratidão.
no nome de Jesus. Amém. Ok, gente? Muito obrigado por estar com a gente aqui. Deus abençoe vocês. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter mais uma live aqui, falando de outra história bíblica muito boa para essa hora de confinamento social. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês.